Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco pela TV Tubá, sempre junto de você, trazendo as informações que você precisa saber sobre as intercorrências que se passam em seu corpo, as doenças que interferem em sua saúde. Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa Saúde em Foco da TV Tubá, sempre junto de você, a doutora Clarissa, médica reumatologista, especialista na área das doenças que acometem as articulações, as diversas articulações do nosso corpo. Então, doutora Clarissa, é uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui na TV Tubá. Agradeço muito o convite, doutor Mário. E para iniciar esse nosso bate-papo, eu gostaria de fazer uma pergunta que os telespectadores com certeza gostariam de saber. O que é, na realidade, o reumatismo? Bom, reumatismo é uma pergunta muito comum entre os pacientes do consultório e significa um termo para esclarecer todas as doenças da reumatologia. Por exemplo, bursites, tendinites, artrose, artrite, todas elas são consideradas reumatismo. Essas articulações afetadas por dor ou por um inchaço são representadas pelo termo reumatismo. E o que são essas articulações? Todas as dobras do nosso corpo. Então, os dedos, os punhos, os cotovelos, joelhos, todas as partes dobráveis são as articulações e elas são afetadas pelas doenças chamadas de reumatismo. Muito bem. Como a doutora Clarissa esclareceu, vocês entenderam o que é reumatismo. Na realidade, as doenças, de um modo geral, que acometem as articulações. E, como ela explicou, a articulação nada mais é do que essa dobra que existe entre as nossas estruturas ósseas musculares, que se dobram, dedos, né, o punho, né? Sim. E nessas articulações, realmente tem estrutura importante. Quais são essas estruturas importantes que são sede de comprometimento nessas doenças reumáticas? A principal estrutura nossa é a sinóvia. Ela é a capa que envolve a articulação e produz o líquido sinovial. Esse é o líquido que nutre a articulação e que forma aquela capa fibrosa ao redor, tá? E previne contra impacto. Toda vez que a gente anda, que a gente corre, a gente produz um líquido, a gente tem esse líquido que absorve os impactos. Quem tem doença reumatológica afeta a quantidade desse líquido. Ele fica menor, ou até o tecido conjuntivo que serve para impacto, ele vai reduzindo ao longo da idade, do tempo, da ação de outros processos inflamatórios, e isso afeta no processo de dor e desencadeia as doenças reumatológicas. Isso é importante saber, né? Que nós temos essa camada que envolve a articulação, tanto no joelho, qualquer lugar onde tem articulação, que é a sinóvia, né, que produz esse líquido sinovial, como ela explicou, que pode ser sede dessa Sim. doença, inflamação. Mas adiantando mais um pouco, nós vamos hoje falar sobre uma doença que acomete muito as pessoas, principalmente as mulheres, que é a artrite reumatoide. O que é, na realidade, a artrite reumatoide? A artrite reumatoide é uma doença autoimune, ou seja, o próprio sistema imunológico, as nossas células de defesa, atacam essa membrana sinovial, que é a membrana que reveste a articulação. Então, por atacar, acaba aumentando a produção de líquido, o que causa o derrame articular. O famoso derrame articular é isso, é o acúmulo de líquido nas articulações. Tá? Então, dor, vermelhidão, são essas alterações que a gente consegue observar nas articulações afetadas pela artrite reumatoide. Muitas vezes não se sabe a causa realmente, mas fatores genéticos, gatilhos como doenças infecciosas virais, podem servir de gatilho para que essa inflamação se desenvolva. Muito bem. Nós sabemos que a artrite reumatoide tem preferência, provavelmente, pela idade. Sim. E pelo sexo. Sim. Em que idade mais ocorre a artrite reumatoide e o sexo? É o feminino, o masculino? As doenças da reumatologia, a maioria delas, sexo feminino. Tá? Só mais a gota e outra doença de coluna, que é a espondilite anquilosante, são mais de homens. Tá? Na parte da artrite reumatoide, ela tem predileção para mulheres em faixa etária de 40, 50 anos, mas pode afetar qualquer idade.
A artrite reumatoide ela pode afetar crianças, jovens, idosos. E a artrose, que é outra doença da reumatologia, que é mais um desgaste da cartilagem, essa sim tem predileção pela faixa etária de 60 anos, mas já pode iniciar as dores a partir dos 40 anos de idade. Tá, e eu gostaria de saber, as pessoas com certeza, da mesma forma, essa artrite reumatoide, ela tem a origem, muitas vezes, de origem familiar. Sim. Genética, hereditária. Tem esse percentual Pode realmente? ter. Pode transmitir? Pode. Na reumatologia tem os dois casos. Ou ela vem de casos genéticos, tem um tio, tem um primo, uma mãe com artrite reumatoide. Há casos também na literatura, até na prática, a gente vê muito de uma pessoa só na família ter artrite reumatoide. Que tem toda aquela clínica típica do edema, da rigidez matinal, as alterações nos exames de imagem, típicas de artrite reumatoide, só a pessoa ter na família. Só. Sim. E um pai teve, a mãe teve, pode o filho vir a ter. Pode ter. Algum membro da família, ou neto, no futuro, Sim. pode vir Pode a acontecer, ter. sim. Agora, o grande percentual de artrite reumatoide provavelmente deve estar ligado ao fator autoimune. Sim. É isso a artrite mesmo? reumatoide é autoimune. Eu sempre gosto de comparar a artrite reumatoide com a artrose, porque as pessoas confundem muito esses diagnósticos. Eu tenho uma artrose. A artrose é mais, tem um componente genético importante, até mais importante do que a artrite reumatoide, porque ele vem geralmente, assim, uma avó, alguém que tem aqueles carocinhos nas pontas dos dedos, a artrose de mãos. Geralmente os filhos, quando chegam naquela faixa etária de 50, 60 anos, acabam desenvolvendo, tem grandes chances. A artrite reumatoide já é algo autoimune. É o próprio corpo que vai e ataca suas articulações, sendo que a artrose é um desgaste natural da cartilagem que reveste a articulação. Então, a cartilagem que reveste o impacto, ela vai sendo degradada ao longo dos anos. Bem, então, nós sabemos que a doença artrite reumatoide pode estar ligada ao fator autoimune, como tu explicou. Sim. O próprio corpo ataca a articulação, Sim. causando uma reação inflamatória, não é? Isso mesmo. Isso. E outro detalhe importante, uma doença infecciosa, seja viral ou bacteriana, pode desenvolver artrite reumatoide? Pode. Não necessariamente todo caso de doença infecciosa, né, seja qual for a origem, tanto bacteriana ou viral, não quer dizer que todas vão desenvolver uma artrite reumatoide. Em quem tem predisposição genética. Vamos supor, eu tenho uma tia com artrite reumatoide, é uma suposição, e eu tenho uma gripe forte qualquer na vida, em algum momento da minha vida, eu já tenho aquela tendência genética para ter, porque minha tia tem artrite reumatoide, e após aquela gripe eu começo a desenvolver sintomas de artrite. Só que muitas vezes essa artrite pode ser por causa da infecção viral. Então a gente tem que ter um critério para fazer o diagnóstico. Geralmente essa artrite que vem de uma artrite reumatoide, ela dura mais que 6 semanas. E a artrite por um processo viral, ela dura menos tempo. Então já é um quadro mais prolongado, a gente consegue fazer o diagnóstico de artrite reumatoide e que provavelmente, a medicina ainda não tem uma certa exatidão nisso, provavelmente aquele meu quadro de artrite reumatoide foi desencadeado pelo quadro viral que eu tive. Então, ele pode servir de gatilho, a gente fala assim na medicina. Um gatilho para desenvolver a doença. Em quem eu já era predisposta para desenvolvê-la. Né? E as pessoas que têm esses processos infecciosos, bacterianos, de dente, de amígdala, ou qualquer outra região, pode também causar esse gatilho? Não tanto. As mais comuns são as doenças virais. Essas doenças de beijo, vírus, alguns vírus, toxoplasmose, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus. Esses vírus que são os mais associados com esse gatilho da doença reumatológica. São as infecções virais. E muitas vezes percebidas, porque esse tipo de infecção por citomegalovírus, Epstein-Barr, muitas vezes confunde como uma gripe forte mesmo. Não tem uma mancha de pele, algo que seja evidente, como a famosa catapora, ou algo assim que seja evidente na pele, que a gente joga e perceba que doença que é. Ótimo. E outra coisa, o fumo, o tabaco tem alguma relação com esse gatilho
da artrite reumatoide? Não é só com gatilho. O tabagismo ele é crucial para o desenvolvimento da artrite, para a manutenção da artrite. Tá? O paciente que fuma, ele é refratário ao tratamento. Muitas vezes os remédios que a gente dá para o paciente não resolvem por causa do tabagismo. Ele interfere muito na atividade da doença, ele piora a progressão radiológica, piora a atividade da doença e baixa muito a resposta do paciente ao tratamento. Então, a gente sempre orienta parar o cigarro, diminuir, porque, infelizmente, tem relação. Ele não desenvolve artrite reumatoide também, não. Não, mas ele dificulta sim. o tratamento. Ele mais dificulta o tratamento, mais dificulta mesmo, o paciente piora a doença, de modo geral. Por isso que é muito importante a pessoa ter essa noção, né? Sim. Que o tabagismo, de uma forma geral, ele compromete muito os nossos órgãos do nosso corpo. Então, não é só nos pulmões, mas estamos vendo agora que a nossa articulação pode ser comprometida, piorada, inclusive o tratamento da artrite reumatoide nos fumantes. Bem, vamos fazer um breve intervalo e já retornamos já com a doutora Clarice, reumatologista, falando sobre as doenças reumáticas.